Conjunções subordinadas. Existem 10 tipos de conjunções, que é o que cai na prova. Inclusive, elas são a base de um assunto que a gente vai ver lá na frente, que se chama período composto, que pode ser por coordenação ou por subordinação. Inclusive, já tem um vídeo aqui no canal sobre conjunções coordenadas. Mas vamos aprender de uma vez por todas, né? Conjunções subordinadas. Então, pega papel e caneta, vamos aqui para a tela do computador. Já coloquei um esqueminha aqui, né, dos tipos de conjunções subordinadas, que é a relação semântica. Lembrando que essas conjunções subordinadas, elas podem aparecer em dois tipos de orações, que são as orações substantivas e as orações adverbiais. Vocês vão perceber, anota aí no mapa mental, que as conjunções que eu falar aqui, de 1 a 9, elas vão ser adverbiais, vão estar presentes em orações subordinadas adverbiais. Enquanto que a última que eu vou falar, então fica até o final do vídeo para você saber qual é a última, vai ser a que vai estar presente em orações subordinadas substantivas, que é o que importa, que realmente você tem que saber de conjunções, é para o que você vai estudar lá na frente. Então vem comigo. Conjunções subordinadas. Pode ser causal, pode ser consecutiva, condicional. O que é que a gente tem que saber aqui? As palavrinhas mesmo, né? E a relação de sentido que elas vão estabelecer, tá? Por exemplo, a causal, a gente encontra o motivo, né? A causa de algo. Então, a gente vê muito realmente o porquê, visto que, já que, né? São causas, tá certo? Consecutiva, às vezes, muita gente confunde porque vê, às vezes, o que e pensa que é causal. Na realidade, a consecutiva é sempre que vem tão que ou tanto que. Por exemplo, se eu digo assim, choveu tanto que inundou tudo. Olha só, aí foi uma consequência de ter chovido tanto. Então, tanto que ou tão que é sempre consecutiva. Agora, o que sozinho, você pode encontrar, né, o porquê na causal. Não vá confundir causa com consecutiva, porque a consecutiva sempre tem que ter tão ou tanto na frase, tá? A condicional expressa uma condição. Então, a gente vê o se, a gente vê o caso, né? Caso você estude, você passará. É condicional. Conformativa é uma conformidade mesmo, né? Segundo, a gente usa muito em redação, né? Segundo fulano de tal, né? Conforme, se eu digo assim, conforme combinamos, estamos estudando, né? É conformativa, é uma aceitação de algo. E é você que tem que perceber na frase, na oração, essa relação de sentido, tá? Comparativa, a gente faz uma comparação, tá? Então, a gente vê muito como, tão quanto, fulano é tão inteligente quanto Beltrano, né? E a gente está fazendo o quê? Uma comparação. Concessiva, a gente vê muito a palavra embora, né? Existem termozinhos que aparecem em formas de locução, porque a concessiva, ela expressa, gente, uma oposição, né? E as pessoas, às vezes, não sabem o que é essa concessão. Então, se eu digo assim, estudei muito, embora tirei notas baixas na prova. Então, ela trouxe uma ideia, querendo ou não, ali oposta, né? Então, a gente vê muito isso é concessivo, tá? Não vá confundir com adversativo lá nas coordenadas, tá certo? Proporcional da ideia de proporcionalidade. Se eu digo assim, por exemplo, à medida que você estuda, você aprende. A proporção que você estuda, você aprende. É proporcional. Final expressa uma finalidade. A gente vê muito perdão, deixa eu apagar aqui. A gente vê muito o a fim de que, né? Para que. São conjunções que expressam finalidade. Estou estudando para que possa fazer uma boa prova. É finalidade, né? Temporal, facílimo, né? Da ideia de tempo, tá certo, gente? Então, desde que estou estudando, comecei a me dar bem na prova. Esse desde que é uma expressão, né? Uma conjunção que dá a ideia de tempo, tá? Então, aqui é bem simples, né? Existem expressões também que às vezes os alunos confundem com advérbios, mas o segredo é que na temporal, aqui na conjunção temporal, a gente tem que lembrar que ele está unindo orações. É diferente de eu dizer assim, hoje estou feliz. Esse hoje aí é um advérbio, porque expressa uma circunstância. E aqui não. A temporal são conjunções que vão dar a ideia de tempo, tá? Ele estudou quando chegou da escola. Então, esse quando aí que eu falei na frase, ele dá a ideia de tempo, tá? Inclusive,
É bom vocês pegarem mapas mentais só com as tabelas das conjunções para poder vocês fixarem. Agora, lembra que eu falei no início do vídeo que de 1 a 9, todas elas seriam orações subordinadas adverbiais. As conjunções iriam estar lá. Essas conjunções, esses 9 tipos que eu dei, vão ser encontrados em orações subordinadas adverbiais. Se você está aqui nesse vídeo só querendo aprender conjunção, massa, tá bom demais. Agora, se você quer aprender para algo a mais, para vestibular, para concurso, gente, vocês têm que memorizar o que eu vou falar aqui agora. Existe um outro tipo de conjunção que chama conjunção integrante. Só tem 2 tipos, tá? As outras eu não anotei tudo porque são vários tipos. A conjunção que e a conjunção se. Lembra que no vídeo de pronome eu falei que o que ele pode ser pronome, mas ele pode ser também conjunção, né? O que tem várias funções aí, depois a gente vai ter aula sobre isso. O que ele pode ser uma conjunção integrante e quando ele for classificado como uma conjunção integrante, ele vai estar na oração subordinada substantiva. Vocês lembram que eu coloquei aqui em cima? Deixa eu trazer a tela do computador. Eu falei, olha, gente, as conjunções unem orações e que tipo de orações a gente vai encontrar essas conjunções? Nas substantivas e nas adverbiais. As adverbiais expressam realmente circunstâncias, tá certo? Então, aqui a gente tem causal, consecutiva, condicional, conformativa, comparativa, né, concessiva, final, proporcional, temporal, são adverbiais. São conjunções que unem as orações, mas expressam circunstâncias. Já a substantiva é somente o que e o se, tá? E ela é chamada de conjunção integrante. Ah, Laca, mas como é que eu vou perceber essa diferença, Lacaciere? Gente, as orações subordinadas, substantivas, tem até uma dica que os professores falam, quando a gente pode substituir por isso, né? Acho que vou estudar hoje. Eu poderia dizer, acho isso. Quando isso encaixa, é porque ela é oração subordinada. Mas a gente vai ver isso lá na frente. Eu só quero que vocês memorizem que a diferença desse que para o outro tipo de que é que o que você pode encontrar aí em outra oração, ele pode ser pronome. E para ser pronome, ele tem que estar se referindo a um termo dito lá na frase anteriormente ou posteriormente, tá certo? No geral, pronome se refere mais a termos anteriores, tem um sentido anafórico, e a conjunção não se refere a ninguém, a conjunção está só unindo termos. Então, se eu digo acho que vou estudar hoje, esse que aí só está unindo e ele não está expressando nenhuma circunstância de causa, de consequência, de condição, de nada. Então, é integrante, tá bom? Vamos ficar atentos aí ao assunto de conjunção que despenca em prova. Até o próximo vídeo.